Olá, boa tarde. Eu sou a Alessandra, estudante do curso de Bacharel de Educação Física. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre o atletismo. O atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns entre as pessoas. E as provas de atletismo, elas podem ser realizadas em estádios, no campo, em montanha e nas ruas. Hoje, por exemplo, eu vou citar alguns dos nossos atletismos, que são corridas, saltos em distância, arremesso de peso e o revezamento As corridas, elas podem ser corridas rasas, com barreiras e com obstáculos. As corridas podem ser de curta distância ou tiro rápido, e seu percurso pode variar entre 100 a 300 metros. As corridas podem ser de curta distância ou tiro rápido, e seu percurso pode variar entre de 100 a 3.000 metros. As corridas rasas, que são as mais curtas, são de 100 metros e as mais longas são de 10.000 metros. As corridas com barreiras podem ser de 110 metros e 400 metros, enquanto as de obstáculos são de 3.000 metros. Essas são as distâncias para provas de adulto, tanto para homens como para mulheres. Nas corridas, a partida tem início com um tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que partir antes do tiro, ele é desclassificado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o salto em distância. O salto deve ser dado após uma corrida numa raia marcada no chão, com o atleta saltando o mais longe possível dentro de uma caixa de areia ao fim dela. O salto é invalidado caso o atleta pise no final da tábua de impulsão, que geralmente é marcado por uma lista vermelha, colocada exatamente no início da caixa. A distância, então, é medida do limite da tábua até a primeira marca na areia feita pelo corpo do atleta. Se os competidores empatam no salto mais longo, é declarado vencedor aquele que a segunda marca for a mais longa. Agora eu vou falar um pouco sobre o arremesso de peso. No arremesso de peso, a bola oficial masculina tem massa de 7,26 quilos e é geralmente feita de bronze ou ferro fundido, possuindo cerca de 12 centímetros de diâmetro. E na categoria feminina, ela pesa 4 quilos e seu diâmetro é de 9 centímetros aproximadamente. Outro tipo de atletismo é o revezamento. As provas de revezamento são duas para ambos os gêneros, tanto masculino como feminino, que elas podem ser 4x100 ou 4x400, e são realizadas entre equipes, cada qual com 4 atletas. A regra é: cada um desses atletas faz 1/4 da prova. Ao fim do seu percurso, o atleta entrega um bastão para o atleta seguinte. O tubo, Atletismo de revezamento. Tem corridas de revezamento de 4x100 metros e de 4x400 metros, para homens e para mulheres. Durante uma corrida de revezamento, 4 atletas de uma equipe se revezam, correndo partes de um circuito. As trocas de bastão são obrigatórias dentro de uma zona de passagem de 20 metros. As equipes podem ser desclassificadas por perda de bastão, troca de bastão realizada de modo impróprio, 2 falsas largadas, impedir que o outro competidor passe
e bloqueá-lo propositalmente, cruzar o percurso inadequadamente. O tubo de bastão, ele é oco, pode ser de madeira ou de metal e é oco por dentro. As provas de revezamento 4x100 ou 4x400, a largada é feita em raias escalonadas para compensar as curvas da pista. Feitas em raias escalonadas. Essa aí é um exemplo de uma corrida de revezamento 4x100, onde é feita a passagem de bastão. A passagem de bastão deve acontecer dentro da zona de 20 metros, denominada zona de passagem. Se o bastão cair e não atrapalhar os demais competidores, não será desclassificado. E quem deixou cair deve pegar para dar continuidade na prova. Na corrida 4x400, o atleta tem que passar o bastão, correr 400 metros e passar o bastão. Como, por exemplo, dessa forma aí, ó. Isso é um exemplo de uma corrida de 4x400. Existem 3 formas de passagem do bastão. A passagem ascendente com troca de mão, a passagem ascendente sem a troca de mão e a passagem descendente sem a troca de mão. O atleta fica aguardando o final dos 400 metros do atleta anterior para poder pegar o bastão e dar continuidade. Vence o atleta que for mais rápido, completar a prova em tempo menor, no menor tempo possível, e tiver completado a passagem do bastão, em caso da prova de 4x400, a passagem da passagem dos 4 atletas. A última passagem do bastão. Então, pessoal, essa foi uma das poucas modalidades do atletismo que eu pude colocar aí para vocês,
Claro que existem, dentro dessas modalidades que eu falei, existem mais de 20 outros tipos de modalidades dentro dessas. E essas foi uma das poucas que eu pude colocar. Muito obrigada.